boa noite. Tribuna Independente está no ar, diretamente dos estúdios da Rede Vida em São Paulo para todo o Brasil. Olha, viajar de avião já não é mais exclusividade de gente rica. Cada vez mais, esse meio de transporte se populariza. No entanto, no Brasil, a gente percebe que ainda as coisas não estão totalmente prontas, ou alguns dizem longe de ficarem prontas para a Copa. Qual é a realidade? Os aeroportos estarão prontos para esse grande evento mundial? Se nesse final de ano as coisas já foram complicadas e a gente percebeu muitos aeroportos repletos e aquela fila e todo mundo descontente, ou muita gente descontente, e alguns dizem assim, imagine na Copa. Mas avião tem também o outro lado, o lado fascinante. Aeroporto tem também o outro lado, o lado dos sonhos, a curiosidade, o fascínio. Quem sabe você já pensou um dia em ser piloto de avião? Essa é a noite para entendermos um pouco mais a respeito desse universo que faz parte dos nossos sonhos, mas que muitas vezes está tão distante do nosso dia a dia. O convidado do Tribuna Independente dessa noite é o professor Edson Luiz Gaspar, coordenador do curso de Aviação Civil da Universidade Anhembi Morumbi. E também o nosso convidado da noite, o piloto comercial, instrutor de voo Francisco Carlos Miralles. E ainda nessa noite nós vamos falar de um outro tema que a princípio não tem nada a ver com o que estamos comentando até esse momento. Conflitos nos relacionamentos, imaturidade a dois e as consequências dessas imaturidades. Nós vamos entender melhor tudo isso com o psicólogo e comentarista de comportamento do programa Tribuna Independente, Frederico Matos. Esse é o Tribuna Independente, uma opção inteligente na sua noite. É isso, Paulo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides, uma ótima noite a você, telespectador da Rede Vida, você que sempre participa conosco através do tribuna@redevida.com.br, o nosso e-mail que já está aberto nesse momento, esperando a sua mensagem, seu depoimento, sua pergunta. Envie-nos sua mensagem sempre com seu nome e a cidade de onde você está nos escrevendo, Dalcides. Olha, uma noite realmente especial, porque é um tema muito curioso, né? E eu confesso que os meus dois convidados nessa noite têm muita coisa a dizer e eu tenho muita curiosidade também. Edson Luiz Gaspar, coordenador do curso de Aviação Civil da Universidade Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo. Muito boa noite e seja muito bem-vindo ao Tribuna Independente pela Rede Vida. Boa noite, Dalcides. Boa noite, Francisco, aqui meu parceiro hoje. E é uma satisfação muito grande estar com todos vocês aqui, podendo sanar um pouquinho das dúvidas e falar também nessa nossa área, que é uma paixão muito grande, acho que de todos nós, né? Uma paixão de todos nós. Estamos em rede nacional para todo o Brasil, 94% de cobertura do território nacional. De todas as partes do Brasil, você pode escrever, participar, tribuna@redevida.com.br, nessa noite em que a gente recebe Francisco Carlos Miralles, instrutor de voo da Delta Escola de Aviação Civil e do Aeroporto de Campinas. Seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Nós temos uma ótima profissão, né, Gaspar? Certeza. Nós conseguimos ver algumas coisas de uma outra forma. Isso é fascinante, como você acabou de comentar, é bem fascinante, é bem interessante, tem bastante assunto. Geralmente quem gosta de aviação só fala de aviação, às vezes tem que parar um pouquinho, né? De tanto que a gente fala, é muito bom, essa profissão é muito legal. A gente fala de aviação cada vez mais, viajar de avião está sendo assim, algo mais comum, né, nas nossas famílias. No final de ano a gente está percebendo cada vez mais as pessoas se utilizando deste meio de transporte. Confesso a vocês que eu tenho assim um ciúme, ou então eu diria assim uma inveja, mas uma coisa boa, sabe? Uma coisa boa. Mas como eu gostaria de saber pilotar um avião. Agora, não sou só eu. A maior parte das crianças que conviveram comigo, lá em Piracicaba, onde eu nasci, fiquei sabendo também que é a sua terra, é isso? Isso. Lá em Piracicaba, eu me lembrava assim, as crianças diziam o que é? A gente queria ser bombeiro, a gente queria ser piloto de avião e depois a vida nos fez outras coisas. Mas a pergunta que eu faço, por que é que faz parte desse imaginário? O que vocês acreditam que tem essa força tão grande de fazer parte assim da imaginação das crianças, o fato de ser piloto? Foi assim com vocês? Até curioso, né? Como você comentou, né? Eu morava em Piracicaba, né? Quando criança, e minha mãe até
ainda guarda os rabiscos, desenhos, e desde quando eu era pequeno sempre vivia desenhando avião, falava de avião, e também uma época da minha vida ficou muito famosa, o astronauta chegou à Lua, tal, não sei o quê, e aviação, e Academia da Força Aérea, e você ouvia tudo aquilo e dizia, um dia isso é para mim. Um dia eu vou ser piloto. Então começou a trazer aquela vontade. E hoje, depois de alguns anos, estou mais de 20 anos na aviação, deu para, vamos dizer, para realizar esse sonho, e a gente continua realizando, né? Todo dia, cada voo é um voo diferente, cada voo é uma experiência diferente, e para mim é uma realização, cada voo e cada pouso, é lógico, né? Porque o bom piloto ele tem que ter a mesma quantidade de pouso e decolagem. Então isso é muito bom. Se houver algum desequilíbrio numa dessas duas partes, a coisa não anda bem. Francisco, você também, criança, e já pensava em ser piloto? Desde pequeno, um sonho um tanto quanto distante. Consegui realizar esse sonho, consegui a conclusão do curso como instrutor em janeiro de 2013. Né? Então, desde muito pequeno, sempre, mas alimentando esse sonho da maneira que eu conseguia na época, até conseguir realizar, né? E como é importante a realização completa, poxa, você passa a se sentir piloto a partir do primeiro voo sozinho, primeiro voo solo, esse sem dúvida é mas para chegar no primeiro voo solo, eu acredito assim, tem tempo para isso, tem não é? Um pouco de tempo e bastante dedicação. Né? Às vezes as pessoas vão para a aviação pensando... não é tão mistificado como já foi no passado, hoje é muito mais acessível, todos podem voar, depende de um pouco de empenho de cada um, Sim. Todos podem voar, desde que tenha a parte física em dia. Né? O que significa ter a parte física em dia? Nós temos, para uma formação do piloto, três elementos que sempre estão contando. A parte física, que é ter os exames médicos e a parte psicológica muito boa para esse tipo de atividade. Então, precisa ter uma certa coordenação motora, precisa ter um estado físico bom para que se consiga manter o voo. Né? Nós estamos variando de altitude, nós estamos variando de temperatura durante muito tempo. Não pode ser um cara que passa mal por qualquer coisa, não é? Inicialmente é até normal, a gente tem no Aeroclube de Campinas, principalmente da parte prática, alguns alunos que passam mal nas primeiras horas, mas existem técnicas para que ele consiga lidar com isso e depois se acostumar. Perfeito. Né? Só complementando, assim, no passado existia um pouquinho de, que nem o Francisco comentou em relação à mística e tal, mas no passado as informações eram um pouquinho fechadas. Hoje a gente tem uma transparência muito grande de informação. Então, às vezes a pessoa fala, puxa vida, eu uso óculos, será que eu posso ser piloto? Pode ou não? Pode, dependendo, é lógico, do tipo de problema que precisar ser corrigido. Entendi. Então, existe hoje, por exemplo, se a pessoa tiver curiosidade, eu quero ser piloto, ele pode entrar no site da ANAC, tá? E lá é www.anac.gov.br, e lá ele encontra toda a legislação que é necessária para que ele se torne piloto. Que nem o Francisco comentou da parte física e tal, existe uma legislação chamada RBHA 67 que fala de todos os exames que ele tem que ter. Então, você fala, uso óculos, eu posso? Pode, dependendo do tipo de problema que você tem. Altura, tamanho, tem a ver também? Então, tem um certo limite ali, tem um corte. Está previsto. O que as pessoas confundiam muito? Que nem a Força Aérea, ela faz exame para o oficial da Força Aérea, que muitos são examinados para que sejam pilotos de caça. O piloto de caça, ele vai ter um tratamento diferente, um perfil diferente daquilo que é o piloto civil. Entendi. Então, o piloto de caça, ele vai ser um piloto militar. Ele é treinado para atuar numa situação de guerra. É diferente do piloto civil, que vai atuar na aviação comercial. Então, de repente, para o piloto de caça, não é aceitável ter um problema na vista. Agora, para o piloto civil, se o óculos corrigir, sem problema. Sem problema. Então, você que está em casa, de qualquer parte do Brasil, está dizendo assim, nossa, será que o meu sonho é possível? Eu sei que você é coordenador do curso de aviação civil aqui da Universidade de Anhembi, Morumbi, aqui em São Paulo. Isso. Aqui em São Paulo tem também outros cursos, ou não? Curso superior, só tem esse aqui em São Paulo. Tá? Mas assim, eu costumo ser muito transparente com as pessoas que me pedem informação. Fala, pô, preciso ter curso superior para poder ingressar na aviação? Não precisa. Tá? A legislação não obriga que se tenha um curso superior para poder ingressar.
o que que acontece? As companhias aéreas, elas acabam, até pela mudança que nós tivemos de equipamento, porque antigamente, entre aspas, né? Posso usar o jargão da aviação? Pode, pode. Antigamente, que nem eu comecei a voar faz mais de 20 anos. Na minha época não existia curso superior. Tá? Então, o que se falava, o piloto é empurrador de manete. Então, falava-se na aviação, o piloto é empurrador de manete, porque manete para decolar e para pousar. Era isso. Hoje em dia, o piloto ele é um gestor. Então, o piloto ele tem um tratamento diferenciado. Hoje em dia, com o avanço tecnológico que a gente tem, com a tecnologia embarcada nas aeronaves, você, muitas vezes, você programa tudo que você quer fazer no voo. Tem aeronave que você decola tudo no piloto automático. O piloto está acompanhando. Se der pane no piloto automático, ele atua. Se não der pane, está lá. Então, muitas vezes, você alinha a aeronave alinha no eixo da pista, pisa no freio, manete toda a frente. Decolou, subiu 400 pés, piloto automático. E você tira o piloto automático na hora de pousar. Vocês dois, né? Tanto o Edson quanto o Francisco, vocês já passaram algum momento assim, um momento difícil? Aquele momento de apreensão, de dizer, nossa, será que é agora? Porque eu toda sexta-feira, amanhã, daqui a algumas horas, toda sexta-feira de manhãzinha, 6h10 da manhã, eu pego o avião e vou para o Rio de Janeiro. Volto na segunda-feira, 6h10 da manhã. Eu me sento todas as vezes naquele avião e digo, ai meu Deus, será que é agora? Essa sensação de proximidade com a morte, será que é só porque a gente não entende muito da questão e acha que tem um grande perigo todas as decolagens e todas as aterrissagens? Ou será que eu tenho que acreditar de uma vez por todas que é o veículo mais seguro de transporte do mundo? É isso mesmo? É tão seguro assim? Sem dúvida, é o mais seguro, é um dos mais seguros, né? Nós temos, com certeza, quem está lá na frente do teu voo é uma pessoa muito bem capacitada que leva a responsabilidade de todos que estão lá, né? E isso pesa para o piloto, com certeza. Com essa responsabilidade, ele se prepara muito antes para o teu voo, para que o teu voo aconteça, que seja 45 minutos, que aconteça conforme previsto. Mas né? não entra depois uma rotina de chegar meio em cima da hora, pegar lá os folhetinhos, vamos embora, estamos atrasados, não tem isso aí? Ele não pode errar, né? Então, por mais que tenha uma parte de rotina, o sistema é bem feito para que ele consiga realizar todos os voos com ótima proficiência. Um exemplo desse de chegar bem próximo, onde nós levamos bastante aeronave ao limite, dando instrução. Você está passando por um aluno que está aprendendo, então você pode deixar ele errar uma quantidade que você também consiga corrigir se o erro for um pouquinho maior, né? Vocês já passaram susto? Perguntei isso, será? Já, sinceramente já. É que eu comentei que você tem 20 anos que eu voo helicóptero, avião eu vou há 18 anos, né? E já tive algumas situações de risco. O tipo de voo que eu faço é um voo um pouquinho diferente. Eu vou em operação de segurança pública, né? Eu vou fazendo salvamento, vou fazendo resgate, pouso no meio da rua, com helicóptero, avião. A gente muitas vezes faz transporte de órgãos, transporte de enfermos. Então, sou instrutor de voo também de avião e de helicóptero. Então, já aconteceram situações, sim, que você muitas vezes é colocado à prova. Mas como o Francisco falou, normalmente você vai para um voo, você fala, é mais um voo. Mas, para todo voo, o piloto responsável, o piloto consciente, para todo voo ele se prepara, ele verifica condições meteorológicas, ele verifica a aeronave, ele faz o peso-balanceamento, ele faz o cálculo de peso-balanceamento. Então, ele se programa para que ele possa reduzir ao máximo a possibilidade de alguma coisa errada. Só que nós estamos tripulando uma máquina. Então, uma máquina, por mais que você cuide, existe a possibilidade de acontecer um problema. E é aí que você tem que estar preparado para atuar. Vai dormir mais cedo, porque no dia seguinte ele precisa estar bem, estar disposto, estar com reflexo para... Está previsto que tudo vai dar certo. Tem uma disciplina nisso. Tem uma disciplina bem rigorosa. Agora, não deu certo, é o que nós treinamos depois de uma certa fase. Depois que se aprende a voar, nós só treinamos emergência. Para quê? Para a gente estar confiante numa situação de emergência e saber exatamente gerar o o que precisa ser mínimo feito. dano possível. Quer ver uma coisa que deixa assim, todos nós que estamos ali sentadinhos ali, né, bem inseguros. O que me aconteceu, está fazendo um mês, eu acho. Você vê o piloto saindo, assim, indo para o banheiro. Ele é um ser humano, ele também tem direito de ir no banheiro, certo?
Meu Deus do céu, eu olhando ele no banheiro lá, eu falei, meu Deus do céu, saia logo, moço, pelo amor de Deus. Não tem perigo, assim, ficou um só lá, é isso? São dois sempre, é isso? Sim. Que nem o tipo de voo que eu faço, como eu comentei agora há pouco, a gente sempre voa com 2 pilotos, sempre. Mas, é lógico, você tem tecnologia embarcada hoje. Então, você tem sempre um piloto acompanhando tudo o que está acontecendo, mas você tem o piloto automático ali controlando tudo. E o copiloto, no caso, quando ele está sendo preparado, quando ele está voando, ele já tem condição de atuar no caso de uma emergência. Entendi. E que nem o Francisco comentou, falou, no começo é aquela dificuldade, só fazendo um comparativo. Faz quanto tempo que você não anda de bicicleta? Eu acho que uns 4 anos. Se você pegar a bicicleta agora, você vai andar. Vou andar. Não vai ter dificuldade. Não. E a aviação é a mesma coisa. Às vezes você fica um tempo sem voar, Tá. e quando você volta, é lógico, se você se planejar, se você se programar, você vai fazer e vai acompanhar. Tá? E é isso que acontece, que você falou, o piloto sai. Se ele sai para ir no banheiro, o copiloto está lá, e o piloto automático está atuando. E o copiloto, você fala, é copiloto, ele tem um pouco menos de experiência, mas ele tem o mesmo nível de preparo que o comandante. Certo. Então, hoje, por exemplo, que nem eu vou um turbo-hélice, tá? Eu vou um avião... O que é um turbo-hélice? É um avião que tem uma turbina que faz girar uma hélice. Tá. Todos os cursos desse avião são feitos numa empresa de simuladores nos Estados Unidos. É a melhor do mundo. Então, se eu estou atuando como comandante ou como copiloto, a gente tem o mesmo preparo, que é o que acontece com as companhias aéreas. Ok. Eles fazem todo o treinamento, todo tipo de emergência, eles fazem em simulador de voo. Olha, falando em simulador de voo, eu não sei se você já entrou numa cabine de avião, por exemplo, mas eu gostaria muito que você acompanhasse agora a matéria que a gente preparou, e essa matéria vai mostrar um pouquinho como é a vida, ou aqueles instantes, ou aquelas horas todas passadas ali dentro de uma cabine. Vamos acompanhar. Atenção, senhores passageiros, com destino ao Tribuno Independente. Solicitamos a todos o embarque imediato. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, em 2012, a oferta de transporte aéreo manteve o crescimento observado desde 2005. Foram realizados 1,13 milhões de voos pelas companhias brasileiras e estrangeiras em operações domésticas e internacionais, um aumento de 84% nos últimos 10 anos. Para atender o mercado aquecido como o da aviação civil, tem crescido o número de pilotos. No Brasil, atualmente são cerca de 20 mil. Além da formação teórica nas escolas de piloto ou nos cursos superiores de aviação, é preciso colocar em prática os conhecimentos. Tem que pilotar. E para poder exercer a profissão, é necessário cumprir o número exigido de horas de voo. E para ajudar os pilotos nesse desafio, existem os simuladores de voo. Fomos conhecer uma empresa de simuladores de voo em São Paulo. Uma verdadeira máquina que faz brilhar os olhos dos apaixonados pela aviação. Este é um simulador de instrução básica. Reproduz o painel de uma aeronave King Air C-90 turbo-hélice, muito utilizada no Brasil por executivos em voos privados. Além de ele ser totalmente IFR, tem a habilitação de voo em instrumento, ou seja, você pode entrar em nuvem, mau tempo e continuar se orientando normalmente. Ele é uma aeronave robusta. Agora vamos decolar em um Boeing 737-800, uma aeronave utilizada por companhias brasileiras como a Gol. A Boeing foi a líder em quantidade de aeronaves operadas no Brasil em 2012, 36% do total, seguida da Airbus, que teve 31% de aeronaves em operação. Aqui eu tenho o manche, tá ok? Aqui eu tenho o compensador de voo, que faz o quê? Faz com que eu alivie as cargas no manche, tá ok? Aqui eu tenho uma coisa que é a manete de potência, seria o acelerador, vamos assim dizer, do avião, né? Dos motores do avião. Aqui eu tenho o speed brake, que é um freio mesmo, eu quebro a sustentação sobre a asa e consigo reduzir a velocidade do avião. O simulador reproduz situações adversas comuns durante o voo,
como uma turbulência, por exemplo. O que está acontecendo? É um mau tempo daquele feroz. À medida que eu vou chegando próximo da pista, eu vou aumentando o quê? A condição de flap, de trem de pouso, para poder efetuar o pouso, ok? No treinamento, a gente chega nessa condição, que é para ele ver qual é o limite da aeronave e do treinamento dado a ele. Cada piloto tem um limite. Não existe bom piloto sem um bom estudo. Você tem basicamente 3 tipos de piloto: o comandante, o piloto e o manicaca. Quem você vai ser na vida? Eu tô aqui tentando entender o que é esse tal de manicaca. O que é isso aí? É, o cara que não se aplica, o cara que não se dedica, só quer saber de... Novato. Tem várias palavras que eu não entendi, né? Nada, hein? O que é flap? Flap é um dispositivo para aumentar a sustentação. Ele aumenta a sustentação e ele serve para poder frear o avião na hora do pouso. Então ele baixa o flap para poder reduzir a velocidade, porque imagina, lá não tem freio, né? Então, na hora que você quer pousar, você tem que fazer o quê? Você tem que reduzir sua velocidade. Tá. Então, você usa o flap para reduzir essa velocidade. E aí, então, a hora que, assim, encosta, assim, tem o contato das rodas com o chão, naquele momento a gente também sente um certo tranco. Isso. É sinal de que o piloto fez o quê? Eu acho que pisou no breque. Mas o tranque que você sentiu, na realidade, é a atuação do reverso. O que é o reverso? Se você está no avião a jato, por exemplo, a turbina está jogando fluxo de ar para trás. E na hora que você toca na pista, se você usar o freio, você pode estourar os pneus, porque a velocidade é muito elevada. Então ele faz o quê? Ele inverte, é como se fosse uma concha que joga o fluxo de ar para frente, para travar o avião, para segurar o avião. Entendi. E se é avião a jato, se for turbohélice, que a gente estava comentando, ele inverte o passo. Ele inverte o passo da hélice para poder jogar também o fluxo de ar para frente para segurar o avião. Então é o chamado freio aerodinâmico. Freio aerodinâmico. Trem de pouso, você falou. O Demóstenes, de Presidente Venceslau, está escrevendo para a gente dizendo assim: pergunta para eles qual que é a parte mais crítica de um voo. É a decolagem, o voo em si, a altitude de cruzeiro ou o pouso? Que parte é a mais séria, crítica? Sem dúvida o pouso. Pouso, para um piloto... É mais que a decolagem? É mais do que a decolagem. Porque a decolagem, a gente pode simplificar como toda a potência, freios acionados toda a potência, e se a máquina estiver completa, o avião vai decolar. Sem mistério. Fez o peso de cálculo, balanceamento, está tudo conforme. Se não tiver nenhum problema, vai decolar com certeza. Para pouso, depende muito mais do piloto do que da máquina, porque é aí que o piloto vai desacelerando o avião e vai julgando, né? Ele vai administrando o voo e vai julgando o que é melhor para aquele pouso. Cada pouso é um pouso, né? Então, o piloto é julgado nesse momento mesmo. Nesse momento que porque todo mundo dependendo do impacto que se tem naquele momento, a turma diz: esse não é bom, esse não é bom. Não é assim? Mas só que assim, depende muito das condições que ele encontra para efetuar o pouso. Porque às vezes não é culpa dele. Então, às vezes ele pega um vento de través, que é o pior tipo de vento que tem, porque quando o vento está alinhado com a pista, maravilha. Quando o vento está de través, você tem que adotar procedimentos no avião para poder compensar esse vento. E dependendo da intensidade do vento, ou se está um vento de rajada, ele acaba influenciando no pouso. Então, um bom piloto é aquele que tem a mesma quantidade de pouso e decolagem. Às vezes, pega um pouso um pouquinho mais brusco, condição de chuva, por exemplo, não dá para ficar alisando, não dá para fazer o pouso manteiga, que é aquele pouso suave, tá? Falando tanto como avião quanto... E tem perigo maior na chuva ou não? Então, na chuva pode correr o risco de aquaplanar. Então, na chuva o correto é fazer um pouso, a gente chama de pouso técnico, que é um pouso mais chapado, porque ele bater para fazer a aderência da roda com o piso e ele poder segurar. Se for muito delicadinho ali, pode acontecer alguma coisa. Vamos a mais questões e perguntas. Que bom, estou vendo aqui a nossa caixa postal repleta. Você está participando de todas as partes do Brasil.
Participa com a gente, tribuna@redevida.com.br. Não imaginava que esse assunto despertasse tanto interesse, Paulo. Dalcides, despertou o seu interesse que eu percebi, despertou também do nosso público. O Edilson Gomes, de Diamantina, Minas Gerais, tem 18 anos e está falando para a gente que o sonho dele é ser piloto. Só que ele apresenta o problema dele. Ele diz assim: tenho sinusite e ouvi dizer que isso prejudicaria, possivelmente, meu sonho de ser piloto. É verdade? É aquilo que eu comentei no começo. Eu aconselharia para... Como é que ele chama mesmo? Edilson. Edilson. Eu aconselharia para o Edilson entrar no site da ANAC, verificar na RBHA, que está mudando agora a nomenclatura para RBAC, que é Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, número 67. Dá uma olhada lá, tem uma relação de tudo o que você pode ou não ter em relação à saúde. A sinusite, por que pode atrapalhar? Se bem que existem tratamentos, tá? Mas o que pode atrapalhar? À medida que você decola, você muda a condição de pressão. E quanto mais você sobe, por exemplo, se você tem qualquer tipo de problema, ele acaba se expandindo, que é o que acontece em relação aos seios da face. Então, isso realmente pode atrapalhar, mas existe tratamento para isso. Não vai ser um fator impeditivo permanente, vamos dizer assim. Balneário Camboriú, Santa Catarina, a Flávia está dizendo assim: olha, eu li na revista Super Interessante que se as poltronas dos aviões fossem viradas para trás, seriam mais seguras. Vocês já ouviram falar sobre isso? Será que isso é verdade? A revista está certa? Olha, talvez num pouso de emergência, por uma segurança, mas vejo que isso não causaria um conforto para os passageiros, seria bem desconfortável. Geralmente, como nós temos aeronaves que têm bancos voltados para frente e para trás, de preferência, eles preferem que eles ficam na mesma posição do piloto, mesmo deslocando o CG para trás. Mesmo sendo favorável colocar que a posição dele seja ao contrário. Talvez por impacto, se o avião tivesse a tendência de entrar de nariz. Nós temos hoje muitos aviões que têm o centro de gravidade deslocado para trás e numa emergência, numa perda de controle, possivelmente a cauda encoste primeiro. Então, só aproveitando esse exemplo, é a mesma coisa que a cadeirinha de bebê. Se a cadeirinha bebê é muito novinho, ele tem que realmente ficar de costa. Tá? À medida que vai ficando maiorzinho, ele fica de frente. Tá. Então, eu falo assim, poderia, teoricamente sim, não está errado. Seria um desconforto, né? Acho que o desconforto seria muito maior do que o privilégio ou alguma parte para a segurança. Existem N outros fatores para se manter a segurança do voo, se manter a segurança de... O nosso pianista está inquieto, está querendo perguntar. Pode fazer a pergunta. Eu queria perguntar sobre os controladores de voo, porque a gente sabe que é uma parte importantíssima da aviação. E eu, assim como o Dalcides, quando eu entro no avião, a primeira coisa que eu penso é vai passar um Legacy aqui, pelo amor de Deus. Eu não consigo, eu fiquei anos sem entrar no avião e nas férias passadas eu consegui vencer o meu medo, mas sempre fica naquele desespero, vai acontecer alguma coisa. Então, a minha maior preocupação nunca é o piloto, mas o extra-piloto. Se a pista vai ter vazado a água, se ele vai ter condições de entrar ali dentro. Alguma desgraça está prestes a acontecer. Alguém fora, porque o piloto, eu tenho essa sensação de que ele deve ter atenção igual de um motorista. Então, você está dirigindo, você está atento. Mas eu fico preocupado com as outras pessoas de que ele depende, que às vezes o cara não está naquela situação, né? Às vezes ele não está no risco, então ele não está tão preocupado assim, não sei se é dessa forma, mas a questão dos controladores, em especial, quando teve os acidentes, a questão dos pontos cegos, se isso foi resolvido ou não foi, como que funciona essas coisas? Olha, na realidade, assim, quando você fala de aviação, o controlador é importante, o piloto é importante e é muito importante o mecânico, que ficou lá no solo, que fez a manutenção da aeronave. Então, o que eu considero como se fosse uma grande engrenagem. Cada um é importante, então, ou os elos de uma corrente. Então, teve uma falha em um dos elos, você pode comprometer toda a estrutura. Então, independente de ser esse ou aquele controlador, ou se o mecânico também não fez um ajuste correto, enfim, então são vários fatores que acabam contribuindo para um acidente. A gente tem que ter em mente que um acidente, ele nunca tem uma única causa. Ele sempre tem vários, a gente chama de fatores contribuintes. Então, qual que é o nosso papel como integrante da aviação? É poder minimizar a quantidade de ocorrências ou de fatos que levem a um acidente. Então, o controlador é importante? É importantíssimo. Assim como o mecânico, assim como o piloto, assim como o cara que vai tratorar o avião, que se ele fizer um movimento inadequado, ele pode danificar o trem de pouso,
sabe? Então, são vários fatores que vão colaborar para o acidente. E todos eles têm recebido a mesma atenção do que, por exemplo, a escola de pilotos? Assim, a gente pode ter certeza de que... Olha, eu conheço também bastante a estrutura da Força Aérea Brasileira, muitos controladores de tráfego aéreo, convivo, porque na universidade nós temos controladores que são professores de regulamento de tráfego aéreo. Então, eles são pessoas do mais alto preparo, eles estão sempre preparados, eles são, vamos dizer, eles são muito proativos, tá? E a Força Aérea adotou uma série de posturas depois daquele acidente para poder reverter o quadro. Então, ocorreu uma melhora significativa nas condições de voo. Existem problemas? Em todo lugar nós temos problemas. Em qualquer lugar do planeta existe problema. Mas, o que está acontecendo? No Brasil, a gente está sentindo um crescimento e uma melhora muito grande nas condições de voo. Até em função da melhoria que nós estamos tendo e da evolução que está acontecendo na aviação. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo, então a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta com mais questões, com mais perguntas, você escrevendo para tribuna@redevida.com.br, nessa noite em que o assunto é leve, o assunto é do interesse de cada um de nós, mas é importante responder algumas questões que todos nós temos e chega um momento que a gente diz assim, mas quem é que vai responder? Os nossos dois convidados, Edson Luiz Gaspar, coordenador do curso de Aviação Civil da Universidade Anhembi Morumbi, aqui em São Paulo, e o Francisco Carlos Miralles, que é instrutor de voo da Escola de Aviação Civil, Delta, e do Aeroporto de Campinas. Rápido intervalo, voltamos já já.